Quando olhamos a degradação do gênero humano na descendência de Caim, nós vemos que o homem vai de mal a pior. Nós vimos a respeito de Caim e no capítulo 4 de Gênesis, nos versos 23 e 24, que fala do descendente de Caim chamado Lameque, diz assim: Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zilá. Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Algumas versões falam que a criança o pisou ou contundiu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Estou falando na versão King James. É interessante que Jesus, lá no capítulo 18 de Mateus, falando sobre perdão, Pedro pergunta, mas quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes teu irmão vier pedir perdão, perdoa. E é sobre isso que eu quero falar, do homem andar segundo a carne, ele quer julgar-se e fazer justiça própria, como Lameque. Um homem lhe feriu e ele quis fazer justiça matando. Uma criança o ofendeu e ele quis fazer justiça matando. E eu quero contar uma situação que aconteceu comigo nos tempos que eu andava na carne. Eu havia perdido a comunhão com o Senhor e estava andando na carne. E todos aqueles que andam na carne não agradam a Deus. E numa discussão, um homem me feriu com uma haste. E no momento que ele me feriu, eu pensei em voar para cima dele para me vingar. Nisso, uma voz veio do alto, clamando: minha é a vingança. Eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Nesse momento eu estanquei. A minha carne tremia por causa daquele momento de estresse, mas o meu espírito estava numa calmaria. Olha, Deus mandou um anjo para bradar do alto para mim não fazer loucura. Porque eu quase fiz uma loucura. Eu ia avançar para cima daquela pessoa e eu podia me dar mal porque ela estava armada com uma haste. Então, meus irmãos, o Senhor, você pode até pensar, poxa, o Senhor te ama, ele te freou. Só que tem o seguinte, você vai ver lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13, que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Você vai ver que em toda a história de Israel, mesmo quando Israel estava desobedecendo a Deus, Deus permaneceu fiel, enviando profetas para falar a Israel. E alguns eles apedrejaram, aprisionaram, mataram, até que não houve mais jeito. Então, o Senhor dá um tempo para que todos se arrependam. Não pense que você andando segundo a carne, você vai para os céus, porque você não vai. Deus estava dando um tempo para que eu me arrependesse e lembrasse de onde eu caí. Eu havia caído anos antes por causa de uma ofensa. Eu já contei aqui. Então, eu estava andando segundo a carne, mas Deus estava procurando me chamar a atenção. Se você olhar no Salmo 32, que fala sobre perdão, Davi havia cometido o pecado, depois viu o perdão de Deus. Ele ensina algo maravilhoso no verso 9. Ele diz assim: não sejais como o cavalo,
nem como a mula que precisa de freio para ser controlado. Eu precisei de freio para ser controlado naquele dia por causa da ira, da vingança, o desejo de vingança. E nós não devemos ser assim. Se agirmos assim, estamos sendo semelhantes aos animais, que são seres que agem segundo a sua intuição, o desejo da carne. A palavra, lá em 1 Coríntios 11, versos 31 e 32, nos ensina que nós devemos julgar a nós mesmos, ter a cautela de julgarmos a nós mesmos. Porque se não o fizermos, então seremos julgados pelo Senhor. E o Senhor nos corrige para não sermos condenados com o mundo. O que o Senhor estava fazendo era me corrigindo, para que eu não seja condenado juntamente com o mundo. Lembra-se que Balaão, um profeta que foi repreendido pela mula, um animal de carga que não fala, mas Deus abriu a boca da da jumenta, para falar com Balaão, porque Balaão estava fazendo uma loucura. Então a jumenta falou, freando a loucura do profeta, da mesma maneira que o anjo bradou, freando a minha loucura. Deus não quer que sejamos como os animais, que precisam de freio para ser controlado. No Salmo 32, verso 8, ele quer que, tendo sob os meus olhos, né? Ele quer nos guiar pelos seus olhos. Os olhos do Senhor estão sobre nós e nós temos que ser sensíveis à sua voz. O Senhor, anos depois, né, ele me lembrou de onde eu caí, eu me arrependi e a comunhão retornou. Eu quero lembrar aqui um caso que aconteceu comigo alguns anos atrás e o Senhor permitiu que eu tivesse uma experiência maravilhosa. Eu estava saindo do supermercado e entrei numa rotatória assim que eu saí do estacionamento. Quando você está na rotatória, você está na preferencial. Mas de repente um cadete passou com tudo e me fechou. No momento que ele me fechou, eu tive que frear bruscamente. E as compras que estavam em cima do banco do carona caíram no assoalho. Nisso, algo inusitado aconteceu. Eu me tornei carona de mim mesmo. Porque a minha carne, de repente, eu vi dentro de mim se inflamar. E ela, no momento que ela se inflamou de ira, ela despertou a minha alma, como se dizendo assim, e aí, você não vai fazer nada? E no momento que a minha carne, eu senti aquele desejo de colocar as mãos na buzina e fazer um buzinaço naquela rotatória para mostrar toda a minha indignação. Mas aí eu vi o meu espírito arrefecer a minha carne, como se jogasse um banho de água fria. E aí a minha carne esfriou. Mas nisso a minha alma havia sido despertada, eu vi os pensamentos da minha alma. A minha alma estava pensando em fazer maldições contra aquela pessoa. Porque estava pensando assim, você me fez isso? O Senhor vai te pegar lá na frente. Olha só o que a minha alma estava pensando. E nisso eu vi o meu espírito sossegar a minha alma. E a minha alma não falou nada, porque senão teria me feito tropeçar. E nisso, então, a minha vontade se casou com a vontade do espírito. Eu fui tentado tanto na carne para fazer o buzinaço, como para falar maldições. Mas eu não cedi às tentações, porque o meu espírito arrefeceu a minha carne e fez sossegar a minha alma. Agora a minha vontade casa com o meu espírito. Então eu vi me falando assim, Pai, eu já cometi pecados muito maiores do que esse, e eu estava pensando nas leis de trânsito. E o Senhor me perdoou. Perdoa essa pessoa também. Então, eu abençoei aquela pessoa e a sua família. E eu saí daquela rotatória com muita alegria. Satanás tentou me golpear para que eu caísse em pecado. E o Senhor mostrou como que o Espírito age se eu aprender a ser sensível ao Espírito.
Entenda, nós devemos andar em espírito. Aquele que anda em espírito não cumpre os desejos da carne. A minha carne é feito um animal acuado. O animal, ele reage por instinto. Lembra, quando eu recebi um ferimento, eu estava na carne, eu estava agindo com o instinto de me vingar a mim mesmo. Mas se eu ando em espírito, isso não vai acontecer. Lembra que Jesus na cruz, além de tanta dor do sofrimento que ele estava tendo, ele ouvia as pessoas falarem palavras injuriosas contra ele. E o que ele faz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E você vai dizer, mas era Jesus. Então o que me dizei de Estevão? Lá em capítulo 7 de Atos, vai falar sobre Estevão. Aí no final você vai ver que ele é apedrejado. E antes de morrer, o que ele fala? Senhor, não lhes imputes esse pecado. Porque quando você está em espírito, você sabe que quem está no mundo é escravo. Ele é escravo, ele não sabe o que faz. É isso que Jesus falou, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Senão não teriam crucificado o Senhor da glória. Amados, temos que aprender a andar em perdão. Muitos falam da igreja, eu não vejo a hora que ocorra o arrebatamento. Todo mundo aguarda o arrebatamento. Só que entenda que só serão arrebatados aqueles que andam com o Senhor em intimidade com Ele. Há uma palavra a respeito de Enoque, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 5. Olha que interessante. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado. Visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. E lá em Romanos, no capítulo 8, aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Eu estava andando na carne naquela época, não podia agradar a Deus. A igreja que Deus vai arrebatar é aquela que receber o testemunho de que agrada a Deus. Porque é uma igreja sem mácula nem mancha, é uma igreja irrepreensível que vai ser arrebatada. Você é uma pessoa assim? Irrepreensível? Você anda em intimidade com o Senhor? Porque se você anda em intimidade com o Senhor, você recebe a natureza dele. Nós somos participantes da natureza dele, da natureza divina, quando andamos em santidade, que é intimidade com ele. E aí nós somos transformados na sua imagem. E o Senhor nunca pecou. E quem está com ele também não. Não pode. Porque está com ele. Está em intimidade com ele. Você pode cometer um deslize, mas veja, antes que eu abrisse a minha boca, o Senhor veio em meu socorro, para que eu não pecasse. Você vai ver que Davi, depois de ser perseguido por Saul, teve uma vez que Davi falou, assim como eu poupei a tua vida, que Deus tenha misericórdia de mim e também poupe. Lembra que esta é uma oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles meus ofensores, aqueles que têm pecado contra mim. Veja, se eu perdoo, então Deus perdoa. Ele perdoou uma dívida enorme que eu tinha. Como que um pecado tão simples eu não vou perdoar? Se nós vivemos em espírito, não temos que cumprir esses desejos, essas paixões da carne. Amém? Viva em perdão, em nome de Jesus.